No X1, o Batman sola o Homem-Aranha. Mas o do Homem-Aranha é muito maior. Agilidade, super força. O Batman tem o quê? Preparo. Não, ele tem roteiro. Em que Tem roteiro que o Batman vai ganhar no Homem-Aranha? Vamos lá, vamos simular uma luta então do Homem-Aranha. Bem, vamos lá. Hoje eu quero trabalhar um pouco a criatividade de vocês. Eu quero mexer com a criatividade de vocês. Eu acho que esse vídeo é um vídeo interessante. Saiu aí tem um dia, 2 dias, no canal Nude TV. O nome do vídeo é Um Fã de DC versus 20 fãs da Marvel. Então eu assisti, eu gosto muito de cultura geek, cultura nerd, e foi um bom entretenimento. Eu recomendo que vocês vão lá na página deles e assistam. Bem, exclusivamente essa pergunta aqui, eu vi que muitas das pessoas tiveram dificuldade de debater com ele, até porque ali pareceram pessoas que não vieram muito preparadas para poder entender aquilo a qual elas iriam defender. Gente, se vocês forem defender algo, vocês têm que ter convicção. Se não tiver, é melhor você ficar calado. Se não parecer errado, é uma estratégia muito mal, muito horrível. Provavelmente você vai parecer um cara não tão legal, vai ficar com vergonha ali, não vai estar muito bem. Então, só defenda algo se você tiver conhecimento, convicção sobre aquilo a qual você está defendendo. Eu peguei esse tema aqui do Homem-Aranha versus Batman para poder criar uma finalidade de como pensar e tomar uma escolha de atitude. Logo, dentro de um assunto interessante, um assunto legal, que já foi debatido várias vezes na internet, que não é inédito, mas a forma de pensar que você tem que estar ligado. Aqui eu anotei algumas coisas, a gente vai começar a falar sobre elas. Qual a finalidade da pergunta aqui no podcast? Bem, a finalidade é definir um como ganhador sobre o outro. Então a gente tem o Batman e a gente tem o Homem-Aranha. Para a gente fazer isso de forma imparcial, a gente teria que definir um contexto. Qual o contexto que é? Se eu for pegar o Homem-Aranha na sua HQ mais badass, ele pode vencer o Batman na HQ mais simples. E vice-versa. Se eu pegar o Batman com a armadura que ele até fala aqui no podcast, que é a armadura lá do Superman, não sei se é a armadura do Superman, acho que é a armadura do Superman, ele também vai ganhar do Homem-Aranha. Isso é muito simples. Então a gente vai pegar a base dos dois, que é aquilo que a gente conhece nos desenhos tanto do Homem-Aranha, da Liga da Justiça, do Batman, e o que a gente tem no MCU e no DCU, nos filmes, né? Então, seria um Batman ali com a mesma força em proporção ao Capitão América. Ah, não é porque o Batman não tem poder. Calma aí, garotinho. O Batman não tem poder, mas um cara comum não quebra portão de aço nas mãos, um cara comum não quebra crânio nas mãos, não quebra caixa de madeira nas mãos, e nem se pendura em qualquer lugar com a mesma mobilidade do Batman. A gente tem que considerar que ele é um super-humano sim, ele não é um meta-humano, mas ele é um super-humano sim. E o Homem-Aranha, ele é sim consideravelmente ali um pouco mais forte do que o Capitão América. Ele é um cara mais forte. Então, vamos colocar primeiro, antes de definir os benefícios de cada um, primeiro para a gente chegar num consenso desse assunto, a gente precisa entender o ambiente. Por exemplo, lá no primeiro filme da MCU, do Homem-Aranha lá, que ele vai lutar com o Abutre, tem uma cena dele lutando, se não me engano, é na praia, se não estou esquecido, que ele tem uma certa dificuldade porque naquele ambiente não tinha lugares para ele se pendurar. Então, se eu defino um lugar dentro da cidade, logo eu estou beneficiando um. Se eu estou beneficiando um, logo eu não estou sendo imparcial. Não tem como eu colocar esse ambiente dentro da luta. Por isso que, se a gente for colocar quem vence um do outro, a resposta é rápida. Está no final da pergunta dele. Quem é que escreve? Quem é que escreve que vai definir. Agora, se a gente quer uma definição imparcial e neutra, a gente vai ter que colocar alguns critérios aí. Primeiro que, então, o ambiente ali onde você tem lugares para escalar, para o Homem-Aranha é muito bom, porque ele vai conseguir surpreender o Batman de várias formas. Mas, se a gente fosse aplicar um ambiente de uma Gotham City para o Batman caçar o Homem-Aranha, também a gente beneficiaria o Batman, porque o Batman, o maior poder dele é o preparo, o cara é preparado. Então, se ele tiver tempo e se ele tiver o contexto do ambiente, cara, ficou complicado pro nosso Peter Parker Jr. Fazer qualquer tipo de defesa, né, nessa luta aí. Então, já que a gente vai pegar um contexto neutro, vamos pegar uma situação onde os dois entram num portal. Eles aparecem dentro de um campo de futebol, uma arena fechada, tipo Tron, né? E aí tem um locutor e a torcida lotada, eles não conseguem sair. E o locutor ele vai dizer o seguinte: esta peleia só acaba mente quando um de vocês derrotarem o outro. O que perder vai ter o seu universo destruído. Então agora é o seguinte, a gente tem que colocar um para lutar com o outro, num ambiente neutro, campo aberto, não tem lugar para se pendurar nem nada, então vai ser muito na mão e com os utensílios que cada um tem. O Homem-Aranha, ainda mesmo que não se pendure nos locais, ele vai poder se utilizar da sua teia. E o Batman, mesmo que ele não se utilize da surpresa, ele tem os seus utensílios para utilizar. Então a gente coloca aí meio que uma noção neutra de combate. Beleza. Benefícios de ambos. Se formos imparcial, colocamos o contexto do ambiente e trazemos a finalidade que era um ou outro ganhar. Bem, o resultado ele está atrelado ao maior e mais importante quesito. Na hora de raciocinar sobre as coisas, você tem que entender não só como você pensa,
Mas para tomar uma escolha na vida, a gente tem que entender como as pessoas pensam. Porque as pessoas, elas estão intrínsecas, praticamente em 99% das escolhas nas nossas vidas. E as escolhas das pessoas estão relacionadas ao caráter formativo, formado dessas pessoas. E isso se chama personalidade. Então agora a gente tem que analisar a personalidade de cada um. A gente não pode trazer um para lutar com o outro. Por exemplo, o Batman, ele luta 100 artes marciais diferentes, o cara conhece tudo, o cara saiu pra rodar o mundo todo. Porém, o Homem-Aranha é um cara plástico, ágil demais e muito forte, tem uma resistência maior do que acima do Batman. E aí? Ambos são inteligentes, o Batman é mais, mas e aí? Como é que a gente define isso? Então a gente tem que pensar como ambos os personagens pensariam. E se a gente colocar que um fosse pra cima do outro de primeira, a gente estaria colocando a mão do roteiro, porque a gente está ignorando a personalidade de cada um. Então, para não ignorar a personalidade, a gente trouxe imparcialidade dentro do contexto, do ambiente e da situação. Então agora, para derrotar um outro, vocês conseguem imaginar o Peter Parker iniciando um combate, indo pra cima com tudo? Eu não consigo. Pode ser que sim. Pode ser que essa possibilidade ela existe, de a cada 10 aí, eu não sei quantas, ele tomaria a atitude de partir pra cima do Batman, mas o que eu acho é que o Peter Parker provavelmente ele tentaria conciliar algum tipo de estratégia ali no meio do combate, ele fingindo um médio combate com o Batman para tentar sair daquela opção. Mas, se a gente não for colocar o roteiro, a gente colocou que não tem como sair da arena e que um dos dois tem que ser derrotado. Mas, o Peter Parker, ele vai tentar de alguma forma tentar, mediamente, não por muito tempo, mas tentar convencer o Bruce a plantar alguma estratégia. Eu imagino isso. E o Batman, provavelmente, já tendo a noção de que foram absorvidos por um portal. E aí vocês podem falar que também, eu estou sendo um pouco imparcial, mas eu acho que não, porque o Bruce, ele é maldoso. Você vai ter HQs, você vai ter situações na vida do Bruce em que ele mata discriminadamente. E eu não estou falando, o Peter Parker mata tal personagem, mas ele mata em uma situação muito única ali que ele não queria fazer aquilo. O Peter Parker, ele, no seu jeito malvadão, ele é o emo gótico, cara. Ele não é mais do que isso. O Bruce, ele realmente tem HQs que ele mata, cara, e mata indiscriminadamente. Então esse cara, tendo a noção que foi absorvido por um portal, tá num lugar onde ele não conhece nada, e que as pessoas a quais ele ama e o mundo onde ele pertence pode desaparecer, e o que ele tem que fazer naquele momento, com pessoas que têm uma tecnologia maior do que a sua, que te aprisionaram ali, ele não teve nem jeito de recorrer a sair, eu acho que ele iria absorver a ideia de ter que derrotar o Peter Parker muito antes do Peter Parker. Uma hora o Peter Parker ia perceber que não tem forma. Só que quando ele percebesse, eu acho que o Bruce ele perceberia antes. Qual dos dois perceberiam primeiro que um tem que derrotar o outro? Eu acho que os dois não partiriam pra cima um do outro. Entendeu? Não com a inteligência do Bruce. Bruce não sabe a quem ele está atacando. Então, provavelmente, ali no começo ia ter algum tipo de embate médio, um conhecimento ali. E o que eu acho que provavelmente o resultado dessa batalha seria, na maioria das vezes, é o Bruce Wayne enganar o Homem-Aranha e acabar saindo vitorioso dessa batalha algumas vezes. Ali, usando alguns dos seus utensílios para cortar o Homem-Aranha, para botá-lo para dormir, para prendê-lo, de certa forma. Eu acho que o Bruce ele acabaria enganando o Homem-Aranha. Bem, saindo da premissa da pergunta, o que eu achei bem interessante e legal, quando vocês forem raciocinar uma situação, vocês têm que analisar todo tipo de situação, contexto a qual está inserido. Se eu fosse colocar um contra o outro, depende de quem escreve, porque um já fez coisas que poderiam derrubar o outro e vice-versa. Então, se a gente quer chegar a um contexto mais claro e neutro possível, como que eu pego essas opções? Ambiente. Qual ambiente está inserido? Essa situação aqui na minha empresa. Quais as pessoas que estão inseridas nessa situação? São essas pessoas. Essa aqui é meio assim, aquela moça ali é meio assim, esse cara aqui é meio dessa forma. Qual a finalidade é isso? Então, para chegar nisso, eu vou ter que dar em troca isso, vou ter que fazer aquilo. O que eu ganho, o que eu me prejudico? Como é que eu penso de uma forma melhor para não só eu também sair beneficiado, mas as pessoas no contexto? Porque quanto mais você fortalece as pessoas, mais esse ciclo fortalece a você mesmo. Fortalecer pessoas fortalece você. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a criatividade para situações simples como essa fornecem argumentos e ferramentas para você facilitar escolhas no dia a dia. Nem sempre a gente usa 100% da racionalidade, nem tem como, né? Já dizia o Freud que a gente não utiliza a razão 100%, né? Na maioria das vezes, em todas as vezes, né? Que a gente está angustiado por emoções, né? Ele diz isso, diz que o ego está intrínseco, que o desejo do sexo está intrínseco nisso, mas que se você tentar racionalizar o máximo possível, friamente, as situações, você tomará escolhas com base numa análise mais imparcial e mais probatória de se ter o resultado a qual você se planejou. Beleza? Fica aqui minha reflexão, bom vídeo, espero que vocês vão lá e assistam. Popo é vapo no setor, é vapo do vapo no setor. Olha o Duende Júnior, vai chorar. Vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Uma noite com